Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É muito bom estar com vocês novamente nessa terça-feira. Nós estamos muito felizes, né? Vencemos mais um dia na presença do Senhor. Quem trabalhou, já está em casa. Nós temos alguns irmãos que ainda estão no trabalho, mas sabemos que o Senhor providenciou este tempo para nós estarmos juntos em célula, aqui nesse formato online. Glória a Deus, né? Paz, irmãos. A abundante graça de Deus, ela nos faz estar vivos, né? Algumas pessoas esquecem, né, dessa impossibilidade, né, de repente fulano morreu e eu estou vivo, né? Então eu tô na casa de Deus, eu estou servindo a Deus, eu estou dando um tempo de qualidade para Deus, né, para aprender, para ser melhor, para curtir e compartilhar mais dessa graça inexplicável de Deus, essa misericórdia inexplicável de Deus para com as nossas vidas, né? Então, glória a Deus. Quem trabalhou, está em casa, está tendo uma oportunidade agora de ter um refrigério, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é água que lava, a palavra de Deus, ela liberta. Então, assim, a palavra de Deus tira o fardo daquelas preocupações que às vezes a gente fica focado durante o dia inteiro, e daí a tensão aumenta e a gente não percebe, né, esse tipo de tensão. Então essa é a hora que nós temos com Deus nessa terça maravilhosa de célula, com os nossos adultos, com os nossos jovens, né, e daqui a pouco a gente está trabalhando a ideia, como já falamos com os irmãos, né, de aproveitarmos essa graça de estar, o pastor Luiz aí, o líder dos jovens, ministrando para os meninos, a Renata para as meninas, e a gente trabalhando para Jesus, sempre ministrando a graça abundante de Deus, né? O amor maravilhoso dele, que vem através dessa graça misericordiosa dele por nós, né? Então, graça e paz mais uma vez, e é bom estar com você. Você vê como a tecnologia ela tem nos dado essa alegria e esse poder compartilhar, de estar na sua casa. Você está com a gente aqui em casa e nós estamos com você na sua casa. Isso tudo por misericórdia de Deus, porque nós estamos fazendo bom uso da tecnologia, que também é a mão de Deus agindo na mente do ser humano para produzir. E é por causa dessa maravilhosa graça do Senhor, né, que nós estamos mais uma vez unidos aqui. Nós vamos falar hoje sobre essa graça de Deus, essa maravilhosa graça, né? Esse favor imerecido, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor, pela infinita misericórdia dele, tem nos alcançado, tem falado conosco, né? Ele tem atingido nossos corações, ele tem feito mudanças na nossa vida. E nós precisamos estar abertos, né, com o nosso coração aberto, para deixar o Senhor operar, né? Nem tudo é fácil na nossa vida. Às vezes tem pedras no caminho, e as pedras machucam, né? Principalmente quando nós estamos descalços. Então nós precisamos nos proteger, né, estar fortalecidos no Senhor, para que essas pedras, né, nós possamos pisá-las, nós possamos assim vencer esses obstáculos que aparecem na vida da gente, né? Nem tudo são flores no caminho, tem espinhos também, né? Mas com o Senhor, com essa maravilhosa graça do Senhor na nossa vida, nós conseguimos, né? E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. E nós vamos chegar, irmãos, de uma forma sensata, equilibrada, com honra, né? A cultura da honra, do amor, do temor, o amor pelo próximo, pelas pessoas, né? Então, a gente precisa entender que a misericórdia de Deus é algo inexplicável, o amor de Deus é sublime, poderoso, maravilhoso, transformador, mas nós não podemos, como o mundo tem sutilmente feito isso no meio cristão, né? Abusar da graça de Deus, né? Tem gente que abusa da graça de Deus para poder errar, para poder pecar. E hoje nós vamos destrinchar um pouquinho sobre este assunto que é gostoso, é um assunto gostoso, é um assunto interessante que nos abre os olhos para continuar focados
em Jesus, o nosso Salvador. Nós temos ouvido muitos testemunhos, né, de pessoas. Nós estamos passando por uma nova estação, né, de Amém. Deus na nossa Verdade. igreja. Nós podemos dizer com certeza que daqui a um tempo nós vamos estar colhendo mais frutos para a glória de Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Gostaria que você entregasse nesse tempo de oração que nós vamos fazer agora, entregasse a sua família, colocasse diante do Senhor as suas necessidades, né? Não é porque nós não estamos reunidos aqui fisicamente, mas nós estamos reunidos num só amor, num só Espírito, numa só fé. Nós estamos reunidos em nome de Jesus e nós queremos orar nessa hora em nome de Jesus. Estou muito feliz dos irmãos já estarem online aqui com a gente. Não deixe de compartilhar. Tem pessoas aí do seu hall de amizades que precisam ouvir uma palavra e talvez essa seja uma única oportunidade que essa pessoa vai ter. Então compartilhe mesmo e o Senhor vai operar grandemente. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é nem nesse monte nem naquele monte, é em espírito e em verdade. Por isso que a gente está fazendo um excepcional uso, pela misericórdia de Deus, da tecnologia. Para aproveitar essa oportunidade de estarmos, alguns diriam que somos loucos, né? Estamos juntos, mas separados, né? Esquisito, né? Mas estamos juntos em Cristo, estamos juntos espiritualmente falando, estamos juntos porque temos a mesma visão e o mesmo propósito e temos o mesmo Pai, o mesmo Salvador, o mesmo poderoso Espírito Santo. Amém. E nós estamos reunidos em família, né? Nós estamos reunidos em família, que até o pastor Luiz aqui está sentindo o cheiro bom do perfume de Cristo aqui, né? Boa noite para você. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar? Ó Senhor, muito obrigada por essa grande oportunidade que o Senhor tem nos dado. Pai, eu quero te apresentar os meus amigos, os meus irmãos, a minha família que está ao alcance desse vídeo, Senhor. Que nós queremos dizer a Ti, Senhor, que estamos rendidos aos Teus pés, porque somos carentes, Senhor, necessitamos da Tua graça, necessitamos da Tua boa mão nos ajudando, nos conduzindo, Senhor. Senhor, e nessa noite as pessoas que estão ao alcance desse vídeo, Senhor, possam ser atingidas pela Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo console, avive os corações, traga paz, traga alegria, traga consolo, traga fortalecimento na vida dos meus queridos, Senhor. Nós Te adoramos nessa noite, Te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, você pode compartilhar aí, interagir conosco, né, durante o estudo aqui, que nós vamos estar lendo, né, o que você está aí compartilhando, interagindo, e vai ser uma bênção para nós. Esse estudo tem como tema Abusando da Graça de Deus. Nós falamos aqui sobre esse grande favor imerecido que está sobre a nossa vida, que é a graça de Deus. Mas muitas pessoas abusam da graça de Deus, né? E vai chegar um tempo que isso vai ser requerido de nós. Eu quero ler um versículo que está na palavra do Senhor em Efésios 2, de 8 a 9, que diz assim: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu quero dizer para você que essa tão grande salvação foi dada a nós como um presente, né, como um favor imerecido do Senhor, que nós não temos merecimento algum. É por causa da sua misericórdia que nós temos essa salvação. Mas tem pessoas que abusam da graça de Deus. Talvez você conheça algumas pessoas que infelizmente abusam da graça de Deus. O texto que a gente acabou de ler diz que nós somos salvos pela graça. Na verdade,
não somos apenas salvos pela graça, mas também libertos pela graça, curados pela graça e abençoados pela graça de Deus. Né? Isso tudo que o Senhor nos dá, né? Essa paz no nosso interior, essa alegria, esse novo viver em Jesus é pela graça de Deus. E ela está para todos que quiserem aceitar. Mas muitos não aceitam, né? Querem a graça de Deus, mas abusam, né, dessa graça. Então, esse estudo de hoje vai nos levar a meditar um pouco sobre isso, né, a entender como que nós podemos fazer para não abusar dessa graça do Senhor. Amém? A graça de Deus, infelizmente, tem sido mal interpretada por muitos cristãos nos nossos dias. Muitos têm vivido de maneira da mesma maneira que o mundo. Irmãos, nós somos chamados para viver na contramão do mundo. Você que dirige, já pegou um carro e por engano entrou numa contramão? Você está na direção oposta de que todos os outros, né? Todos os carros estão indo numa determinada direção e você está vindo contra eles. Isso é contramão. O cristão foi chamado para viver na contramão do mundo, não para viver da mesma maneira que o mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos de outro mundo, né? A nossa casa não é aqui. O nosso lar, nosso descanso não é aqui. Por isso, muitos cristãos estão abusando da graça de Deus, porque estão vivendo de qualquer maneira, né? Não têm obedecido aos preceitos que o Senhor nos deixou, né? E é por amor que a gente obedece. Não é ninguém força você a obedecer ao Senhor, mas você retribui, né? Por todos os benefícios que Ele tem dado para você, você retribui em obediência, né? Em rendição ao Senhor. Então, muitos cristãos têm abusado dessa graça. É por isso que o tema acaba sendo esse, abusando da graça, porque a gente vê cristãos dizendo que não tem nada a ver, aquela conversinha de sempre, né? Não tem nada a ver, não, o mundo é outro, tudo mudou, a misericórdia de Deus, a gente que está sendo ruim, a gente que está sendo maldoso, não. Tudo tem uma consequência, é a lei da semeadura, né? Você tem as opções da semente, você escolhe a semente errada, é óbvio que você vai colher da semente que você escolheu, independente se é certa ou errada. É uma escolha nossa e o resultado dessa escolha vai nos trazer consequências de bênção ou de maldição. Deus não vai, na sua justiça, ele pode te ajudar quando você clama por misericórdia, quando você se arrepende, dá a volta e para de fazer aquilo, e para de andar na mão do mundo, e volta para a mão de Deus, que é a mão contrária, né? É a mão mais difícil, porque o mundo está aí, as pessoas estão aí e vivem, a gente vê crentes vivendo da mesma maneira que o mundo, e não pode. Nós não podemos ser escravos de nada, de vício nenhum, porque nós fomos libertos, nós fomos transformados, recebemos tudo isso de graça. Até a fé que nós recebemos é presente de Deus, não é coisa nossa. É Ele que, pela sua infinita misericórdia, tem cuidado de nós. Então a gente precisa tomar muito cuidado se a gente não está usando dessa misericórdia, dessa graça maravilhosa para abusarmos de Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele também, Ele não está aqui para ser enrolado ou enganado. É uma loucura do ser humano achar que pode ludibriar a Deus. Não pode. Está tudo certinho, está tudo escrito, está tudo direcionado, de uma forma que nós podemos, juntos, trabalhar isso e sermos melhores e mais fortes. Por isso nós somos família. O Senhor nos escolheu, né? Nós somos privilegiados. Nós escutamos as pregações na nossa igreja, né? No último domingo o nosso pastor Luiz pregou. Nós somos filhos, né? Filhos de Deus, fomos adotados. E essa filiação é uma coisa preciosa. Mas muitos cristãos, eles têm
eles consideram salvos, mas eles continuam tendo prazer no pecado e nas paixões do mundo. A palavra do Senhor, ela diz que a gente deve se despojar do velho homem. Se despojar, né? Tirar essa roupa do velho homem e se revestir do novo homem, né? De uma nova vivência em Jesus, um novo modo de viver. Então, muitos estão realmente abusando da graça de Deus. E nós vamos falar nessa noite, nesse estudo, de 3 milagres que acontecem quando a graça de Deus se manifesta na nossa vida. Né? Nós vamos falar de 3 coisas maravilhosas, são milagres mesmo que acontecem na vida de quem realmente aceita essa graça e pode realmente dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, né? E a gente não quer de maneira nenhuma abusar. É muito ruim quando a gente faz um favor para alguém, né? Você já deve ter se sentido assim, mas a pessoa abusa da sua boa vontade e acaba, a gente percebe que a pessoa está abusando de nós. Imagina a gente fazer isso com o Senhor, né? Isso para o Senhor deve ser terrível, né? E fala: poxa, que ingratidão é essa? Né? O Senhor quer de nós gratidão. É isso que nós vamos falar hoje. E quando as pessoas abusam da gente, às vezes a gente tem aquela visão, e às vezes nós falamos, né? Fala assim: nossa, o pessoal acha que a gente é trouxa, né? E tal, que a gente é bobo. A pessoa está abusando da nossa bondade e parece que a gente é bobão, que a gente assim, é um bando de ET, um bando de maluco que não tem noção das coisas. É o que a Renata falou. Imagina Deus na sua infinita sabedoria, no seu poder, na sua glória. De repente a gente está lá abusando da graça dele, achando que nós estamos levando vantagem. Ah, meus amados, isso é triste, isso é muito triste. E a gente perde oportunidades de ver mais milagres, mais transformações na vida das pessoas que amamos. Nós falamos que vamos falar aqui de 3 milagres. O primeiro milagre é justamente esse que eu acabei de falar. Nós somos revestidos de um novo homem, criado para viver em justiça e santidade. Esse é o milagre. É o milagre que o Senhor faz da transformação dele mesmo, nos revestir de um novo homem. Eu deixo de ser essa mesma pessoa para ser uma nova criatura em Jesus. Efésios 4, 24 diz assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. O Senhor nos criou para ser semelhante a Deus, para viver em justiça e santidade. É para isso que Ele nos revestiu de um novo homem. Então, como que um novo homem vai viver segundo as paixões desse mundo, né, segundo o curso deste mundo? Nós temos que estar andando na contramão do mundo. Se o mundo diz que é assim, né, que é para lá que você tem que ir, não é para lá, é para lá. É na contramão do mundo realmente. Romanos 12 diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo. E isso é uma verdade que a gente deve levar todos os dias, porque todos os dias é uma luta. Né? Você convive com pessoas que muitas vezes se dizem cristãs, religiosas, mas não obedecem a palavra do Senhor. Né? Vivem como se o Senhor não existisse. É o cristão ateu, que nós várias vezes já estudamos, né? Vive como se Deus não existisse. O Senhor, ele é uma pessoa. A gente já falou sobre o Espírito Santo aqui. Ele é uma pessoa e a gente se relaciona com Ele todos os dias. E Ele se entristece quando a gente está vivendo numa vida pecaminosa. Então, quando a gente recebe Jesus na nossa vida, nós somos revestidos de um novo homem, somos capazes de viver em verdadeira justiça e santidade. É a palavra de Deus que diz isso. Se nós recebemos Jesus em nossa vida e continuamos tendo prazer em nos envolver com o pecado, sabe o que isso indica? Que a gente ainda não recebeu essa graça. Misericórdia. Então, a gente precisa meditar. Nossa, eu estou vivendo nas paixões desse mundo, então cadê a graça do Senhor na minha vida? Realmente eu não recebi ainda.
É por isso que essa nova roupa, essa nova criatura, esse filho feito filho de Deus, para viver em justiça e santidade proveniente da verdade, nós mudamos. Nós começamos de um jeito a nossa fé, a nossa caminhada na fé, nós vamos mudando o jeito de falar, o jeito de agir, o nosso temperamento, o nosso comportamento, nós vamos mudando totalmente, mas baseados em quê? Porque ele fala aqui, justiça e santidade provenientes da verdade. Quem é a verdade? A palavra de Deus. Então a gente precisa mudar. O nosso linguajar muda, o nosso jeito de ver as coisas. Na noite da conquista nós falamos do jeito de olhar, que nós precisamos olhar com melhores olhos, ver o lado bom das coisas, não ficar vendo só os defeitos, as coisas erradas, porque daí a gente fica muito cheio de trevas. Então a gente tem que ver diferente. Então essa justiça e santidade proveniente da verdade, gente, é tão simples, é viver a palavra de Deus, que isso vai fazer com que nós sejamos abençoados e possamos ver milagres através da graça de Deus, sem abusar. A gente não pode abusar da graça do Senhor. E quando um cristão, né, se acostuma com o pecado e aquilo não mais atinge, né, porque quando a gente peca, irmãos, o pecado é um acidente, que às vezes eu cometo, às vezes você comete, o pastor comete, mas deve ser um acidente, não deve ser uma coisa que eu fiz porque eu quis, né? Porque aquela pessoa, nós várias vezes comentamos que quando peca, isso não entristece a si próprio, algo está errado. Né? Nós precisamos, assim como o pecado, né, faz separação entre nós e o nosso Deus, quando a gente peca e a gente está em comunhão com o Senhor, a gente se entristece e na hora a gente já pede perdão, a gente já se arrepende, né, e muda. Então aqui diz assim que o novo homem se revela com mudança de atitude. Não adianta ficar com remorso, né, mas não realmente haver um arrependimento. Só temos que falar a verdade. Muitas vezes a gente vai irar, mas não deve pecar. Não dá espaço para o inimigo. Se a gente roubava, não rouba mais. A gente tem que trabalhar para ajudar os mais fracos, os mais necessitados. São mudanças de atitude, né? Não falar palavrões, não tem cabimento um cristão falar uma palavra torpe, uma palavra que é linguagem do mundano, né? Da pessoa que não conhece a Jesus. Então palavras imundas não devem estar na nossa boca. A gente só deve falar o que é edificante, né? E conforme a necessidade, a gente tem que transmitir a graça e a paz para quem está nos ouvindo. É para isso que nós somos chamados. Esse é o propósito, né? Se você não sabe qual é o seu propósito é ser um filho de Deus para falar às pessoas do seu mundo, né, do seu redor, sobre o amor de Jesus. Essa última, né, irmãos, edificante conforme a necessidade, e transmitimos a graça e a paz, para quem nos ouve. Se alguém vem com um problema, para mim e para você, que somos de Cristo, que somos imitadores de Cristo, servos do Senhor, moradores do céu, que temos a vida eterna, que congregamos como corpo de Cristo, mas nós não podemos deixar a pessoa sair mais confusa do que quando ela chegou, porque nós temos a palavra da verdade, nós vivemos em justiça e santidade pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai trazer justiça, vai trazer santidade, vai trazer pureza, vai trazer paz para aquele coração que veio atrás de nós para desabafar, para falar, para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Nós não tiramos dúvidas, irmãos, baseado em constituição dos homens, baseado em psicologia humana. Nós aconselhamos, direcionamos, alinhamos as pessoas conforme a palavra de Deus, a verdade. Às vezes nós vamos ser confrontados, nós vamos falar de alguma coisa que nós tivemos problema. Mas o Senhor Jesus nos lavou, nos purificou e nos fez uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Palavra de Deus que diz isso. Então, assim, a gente não deve se diminuir quando alguém vem pegar o conselho do que eu um dia lá no passado eu fui mau exemplo.
Eu só preciso entender que aquilo foi um testemunho, eu tive um ponto de recomeço quando eu reconheci Jesus, fui transformado num filho amado de Deus, uma nova criatura, tudo se fez novo, então agora eu tenho autoridade para aconselhar, nada de humilhar, nada de rebaixar, nós edificamos, levamos as pessoas para cima, nunca para destruição, para baixo. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é justa, ela é santa, e ela vai trazer paz para o aflito. E se o aflito te procurar, é porque Deus está direcionando e você é capaz de trazer algo bom. Vai ser uma guerra espiritual, mas em nome de Jesus nós vencemos, porque nós somos novas criaturas no Senhor, vivemos em justiça e santidade que são provenientes da verdade. Pronto, dá uma alicerçadinha, o Espírito Santo está em nós, e nós vamos falar. Se o inimigo se levantar e falar, mas você não era. Benditas são as tuas palavras, fulano. Eu era, agora eu sou. Lembra lá Moisés, Deus dizendo, diga que eu sou, enviou? Eu sou, porque Cristo é mim. Então aí mudou tudo. O que era, agora eu sou uma nova criatura, eu sou de Cristo. A gente está falando aqui do novo homem, se revela pelas suas atitudes, né? E por que muitos cristãos não conseguem vencer o pecado? Por quê, irmãos? A resposta é porque não se renderam, né? Não se revestiram totalmente do novo homem. Essa é a resposta, né? Nós temos cantado louvor tão lindo no nosso tempo de adoração lá. Eu me rendo para conhecer-te mais. Quanto mais nós nos rendemos ao Senhor, mais a gente conhece ao Senhor, mais intimidade a gente tem com o Senhor e menos a gente peca. Né? Nós estamos mais perto do Senhor e mais longe do pecado. Então a gente tem que se revestir. Esse é um milagre maravilhoso. Amém. O ponto 2, quando a graça de Deus se manifesta em nossas vidas, renunciamos ao pecado. Tito 2, 11, 12 diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente. Você vê, ele já nos revestiu de tudo. Eu já renovei a minha fé, a minha aliança com Deus, recebendo Jesus, sendo revestido de uma nova criatura, vivendo a justiça, a santidade provenientes da verdade. Agora eu preciso renunciar ao pecado. Porque a graça de Deus se manifestou salvador em todos os homens. A graça de Deus se manifestou em você. Você precisa receber, você precisa tomar posse, você precisa praticar, você precisa dizer não para algumas coisas. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ensina a palavra de Deus. Você recebeu Jesus, você foi transformado, você precisa renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era. Como? Conforme a palavra da verdade, conforme a Bíblia. A graça de Deus, quando realmente se manifesta em nossas vidas, nos ensina a renunciar às paixões mundanas e à impiedade. Assim podemos viver uma vida sensata, justa, santa neste mundo. Quando a graça de Deus alcança nossas vidas, o pecado tem que ir embora. O pecado tem que sair. Aquilo que a gente fala lá, a criptonita, o carvãozinho, o coraçãozinho peludo. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. É síndrome de como que é? Aquela síndrome de Gabriela. Eu vou falar aquela que subiu no telhado. Então, assim, assistiu novela, irmão. É velha, hein? É muito velha. Irmãos, assistir novela também é uma coisa que a gente tem que se despojar. Glória a Deus, isso Amém. Não faz parte da nossa vida. Não. Nem novela e muito menos a Globo. Tá? Assim, é bom a gente estar ciente disso, porque de vez em quando a gente vê irmãos perdendo tempo vendo Luciano Huck, que é um terror de loucura e de heresia. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente precisa renunciar ao pecado. Se a gente fica trazendo para os nossos olhos, para a nossa mente, para o nosso coração essas coisas ruins,
é óbvio que daqui a pouco eu vou estar produzindo coisa ruim. Então a gente precisa mudar, renunciar ao pecado. Ah, pastor, mas eu não aguento deixar isso. Você precisa se render para Jesus, você precisa se entregar para Jesus. Se Jesus, vamos dizer, a gente já ouviu isso de uma pessoa, se quando eu recebi Jesus eu não mudei, quando eu recebi Jesus eu não consegui curar tais coisas na minha vida. Opa, calma aí, então você não recebeu Jesus. Você foi na vibe de alguém, você foi na onda de alguém, você foi na onda dos seus sentimentos e por isso que não deu certo, porque você está lá entre dois pensamentos, você está em cima do muro. Não pode porque Deus, Ele consegue sondar o mais profundo do nosso ser. Então Ele sabe as nossas intenções, os nossos pensamentos, quando nós queremos barganhar com Deus, Ele sabe todas essas coisas. Quando a gente quer dar uma H em Deus, né? Jogar um grupo em Deus, é ridículo, né? Mas tem crente que é capaz de fazer isso, achando que vai se dar bem. É triste isso aí. Então nós precisamos, nós que fomos revestidos da graça, nós não podemos abusar da graça de Deus e não renunciarmos ao pecado. Não, mas esse pecadinho pode. Não, mas isso pode. Eu posso. O meu filho pode. A minha filha pode. O meu neto pode. Seja lá, não pode. Ah, o fulano já passou dos 50, pode. Um dia a gente brincou numa conversa com uns amados aí de idade, né? Irmãos, é independente. Com 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100, o pecado continua sendo pecado. O que pode, pode. O que não pode, pode. A palavra de Deus diz aqui em Tito 2, 11 a 12, que o Walter já leu, que essa graça salvadora, ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas. É essa graça. E se a gente não está conseguindo renunciar, é porque essa graça não está com a gente. Então a gente precisa buscar mais a Deus, né? Buscar ao Senhor, porque nós precisamos, somos carentes dessa graça. Muito carentes. É verdade, eu vi aqui a irmã Eli, Globo não, é isso aí, irmã, é Globo lixo, sai fora, sai que é rolo. Irmãos, a graça não, né? Gálatas 5, 18 a 21 diz assim, olha que lista triste e terrível de quem acha aí que não, o que é pecado, como que a gente pode dizer, a gente está julgando as pessoas, falando que está em pecado. Nós temos que renunciar, a palavra de Deus ensina isso, a graça salvadora se manifestou em nós para quê? A graça salvadora. Então se eu recebi a graça salvadora, eu estou aprendendo a renunciar, e eu tenho que renunciar. E Gálatas 5, 18, 21 diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então a igreja precisa crescer, a igreja precisa amadurecer, se santificar, ser pura, renunciar a todas essas coisas. Ah, mas é muito difícil, mas não é impossível, porque a palavra de Deus diz que a graça salvadora veio aos homens e nos ensina a renunciar tudo isso aqui que eu falei. Então assim, você vai ter pessoas na sua casa que não conseguiram renunciar. Por quê? Porque a graça ainda, essa pessoa não recebeu essa graça. Falar que é, sem ter ação, não é. Porque eu provo a minha fé pelas minhas obras. Agora eu quero ver você mostrar a sua fé sem obras. A fé sem obras é morta. Então nós precisamos mudar. E o Senhor já assinou a autorização desta autoridade que temos para vencer essas coisas. E as pessoas enxergam o nosso testemunho, né? Uma vez a Ana Paula pregou aqui na nossa igreja, né? Que nós somos a Bíblia que o povo quer ler, que o povo lê, né? Porque o povo não pega a palavra de Deus, eles estão ignorantes da palavra de Deus, mas o nosso testemunho, o nosso modo de viver, as mudanças de atitude na nossa vida falam muito mais alto do que se ele for numa igreja ouvir uma pregação. Você precisa dar testemunho, nós precisamos dar testemunhos.
Às vezes, irmãos, a gente nessa renunciar ao pecado, esse egoísmo, facções, inveja, às vezes acontece isso dentro da igreja, porque a igreja ela é uma instituição que tem uma organização, tem um organograma, né? É o organograma de liderança, né? Então, assim, a igreja tem pastor, hierarquia. A igreja tem hierarquia. Por que Deus permitiu e instituiu uma hierarquia? Porque sem isso nós nos perderíamos. E às vezes as pessoas não compreendem, as pessoas querem as coisas do jeito dela. E a Bíblia diz que a liderança será julgada primeiro. Então, às vezes, a gente precisa tomar decisões que as pessoas não concordam, mas eu sou capaz de tal coisa. O egoísmo faz até facções, né? Faz divisões dentro da igreja, porque não, eu sou capaz disso e o pastor não me colocou, ele está com raiva de mim. Não é. Se a gente sentar e pontuar por que não tomamos algumas decisões, nós vamos sempre pontuar biblicamente e fazendo aquela análise da pessoa. A pessoa é capaz de fazer tal coisa? A pessoa está preparada para fazer tal coisa? Qual foi a reação da pessoa conforme tal coisa? Então, assim, aí nós vamos enumerar algumas coisas. Olha, em tal situação você agiu assim, 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 assado. E a Bíblia ainda fala que nós precisamos estar bem com a comunidade. Nós precisamos receber a honra das pessoas. E às vezes tem pessoas que querem assumir situações ou lugares dentro da igreja e elas não têm honra nem em casa e nem na igreja. Ninguém vai sair falando, não, eu não te honro, eu não gosto de você. Ninguém vai fazer isso. Na verdade, a gente precisa fazer uma alta análise e verificar por que eu não estou lá ainda. Deus vai te lembrar, porque Deus já revelou. Revelou para você e para a liderança. Porque, assim, dentro daquilo que eu vejo como líder, dentro da palavra de Deus, eu preciso ser imparcial na hora de decidir. Imparcial no sentido, eu gosto da pessoa ou eu não gosto da pessoa. Não. A necessidade é essa e a pessoa precisa ser assim, o que a Bíblia diz. E daí nós vamos pegar essa lista aqui, às vezes a gente vai ver gente que tem ódio, gente que faz discórdia, gente que tem ciúmes porque o outro está brilhando mais, tem gente que ira com facilidade, tem gente que é egoísta. Então, assim, em nome de Jesus nós precisamos crescer cada vez mais nisso. Nós estamos crescendo. Lá no começo a Renata falou, a gente estava conversando, discutindo com o pastor Luiz, né? Qual é a estação que a gente está vivendo, né? Aí eu falei, eu acho que a gente está vivendo a primavera. A gente está colhendo os frutos. A Renata já virou e falou assim, não, a gente está vendo as flores que darão fruto no verão. Então, ó, você vê, a gente vai alinhando, o pastor Luiz concordando e falando, não, eu também acho que a gente está nessa ou nessa. Inverno é certo que nós não estamos. Então nós estamos vendo as coisas acontecer, os irmãos crescerem na fé, e nós, irmãos, conhecendo a palavra, nós vamos renunciar ao pecado. E eu abro um parênteses de novo aqui. A partir de domingo, a gente vai viver a jornada do conhecimento das 9 às 10h30. A gente vai ter o grupo do CTVIB, são a galera lá da teologia, mas nós vamos abrir para a igreja dessa forma, já que nós tivemos lá no começo jornada com propósito, jornada com o Espírito Santo. Agora nós vamos ter uma longa jornada de conhecimento. Para quê? Para nós, através da palavra da verdade, renunciarmos o pecado. Renunciarmos o pecado, vivermos em santidade e pureza. E tem sido um tempo maravilhoso, né? De conhecimento, de crescimento mesmo. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, nós já vamos para o próximo Evangelho, e nós estamos falando de tudo aquilo que Jesus fez, das parábolas, de tudo do ministério de Jesus, do tempo que ele teve aqui. Então, é um curso bíblico, né? um curso teológico, mas a gente está falando da palavra de Deus, né? Não tem nada difícil, não. Todos aqui têm capacidade, o Senhor dotou a gente de sabedoria. A gente estava falando, às vezes uma pessoa que fez mestrado, doutorado, não tem tanta sabedoria quanto uma pessoa até que talvez nem saiba ler, mas entende essa graça, entende essa sabedoria, né? Entende essa sabedoria que é Deus, que é de Deus, que vem do Senhor.
Então é tempo da gente crescer, não perder as oportunidades que Deus está dando para a gente, como igreja, como família. Quando nós falamos que não somos capazes de aprender, a Bíblia diz que sem Deus nós não podemos fazer nada. Então, quando você fala que você é incapaz de estar ali, de viver aquilo ali, você está dizendo que você não tem Deus. Porque sem Deus nada podemos fazer. Então, com a ausência de Deus eu não consigo fazer nada. Aí a tua mensagem para o teu coração é essa: eu sou incapaz. Aí nós analisamos pela palavra de Deus qual é a sua incapacidade. Eu não tenho Deus. E todos somos capazes, todos temos o Espírito Santo. A galera da teologia vai fazer a provinha. A galera da jornada do conhecimento, eles vão estar ali como se fosse, a gente volta a brincar com os amados aí mais tradicionais, aí que gostam da linguagem mais antiga. A EBD, né? EBD, Escola Bíblica Dominical. Só que a nossa vai ser agora, a partir de agora, você não terá desculpa para não estar conosco, a não ser que você seja extraordinário, excepcional, santo. Aí nós precisamos da sua presença para santificar a gente. Do contrário, nós estamos juntos em treinamento, trocando pedra por balões, vencendo os pecados, crescendo na graça do conhecimento, colocando a nossa família no altar de Deus, sabe? A gente vai mudando. Nós precisamos mudar, renunciar ao pecado. E é pecado não querer conhecer Deus. É pecado dizer que você é de Deus e não gosta de estudar a Bíblia. E olha, irmão, ela está vindo mastigadinha para você, viu? Porque a gente tem ralado. O pastor Luiz ralou numa matéria chata para dedéu, mas que já ampliou conhecimento de muitos. Muitos desistiram pelo caminho, nada e morre na praia, mas a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar. Então, agora a jornada do conhecimento mais CT VIP está ali, à sua disposição. Você não quer fazer prova? É jornada para o conhecimento, jornada de conhecimento, nós vamos crescer. E aí nós vamos vencer os pecados. Qual desses pecados que nós citamos aqui tem ameaçado mais a vida dos cristãos hoje em dia? Conforme a gente foi lendo aqui, você de repente até encaixou uma pessoa na impureza, na libertinagem, na idolatria, na feitiçaria, no ódio, na discórdia, no ciúme, na ira, no egoísmo, nas dissensões, nas facções, na inveja, na embriaguez, nas orgias. Às vezes você até já, debaixo do pecado, você já colocou, ó o fulano. Então, nós não podemos ser vencidos por isso. E isso não pode fazer parte da nossa vida dentro da igreja. E o fato é que o inimigo, o adversário da nossa alma, ele sabe o nosso ponto fraco. E ele vai nos tentar naquilo que nós somos mais fracos. Então a gente precisa estar fortalecido, junto na videira verdadeira ali, na seiva do Senhor, se alimentando dessa palavra, em todos os momentos, todas as ferramentas que o Senhor dá através da igreja, você precisa usar, você precisa se apegar com o Senhor para não ser uma presa fácil de Satanás. Nós estávamos estudando domingo que o próprio apóstolo Pedro, que andava junto ali com Jesus, quando Jesus falou sobre que estava próxima a hora da sua morte, ele falou: não, Jesus, não é assim não. Ele queria tirar o foco de Jesus, e Jesus falou: para trás de mim, Satanás, que eu não tenho parte contigo. Então, assim, muitas vezes a gente que está aqui pertinho, a gente de Deus, pertinho da comunhão com o Senhor, a gente erra. Então a gente precisa estar muito mais perto do Senhor, perto da sua palavra, se alimentando com essa palavra, para não errar, Porque nós somos falhos, mas o Senhor é bom, Ele nos ensina e Ele nos capacita cada dia. Então, amados, quando a graça de Deus se manifesta nas nossas vidas, somos revestidos de um novo homem, criados para viver justiça e santidade provenientes da verdade. Quando a graça de Deus se manifesta nas nossas vidas, renunciamos ao pecado. E o último, quando a graça de Deus se manifesta em nossas vidas, morremos para o pecado e vivemos para Deus. Você vê, o anterior a gente renuncia. Quando a gente renuncia o pecado,
é uma coisa. Daí nós vamos passar de etapa, nós vamos mudar de fase, nós vamos para uma fase avançada. O pecado vai morrer para nós, porque o nosso prazer está em Cristo. Quando o pecado bater, fala assim, ó, vaza, você não tem mais parte comigo, você morreu na minha vida, porque a minha vida agora é Cristo. Vivemos para Deus. Romanos 6, de 9 a 11, diz assim: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O texto é lindo, é claro. Diz que assim como Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou e está vivendo para Deus, assim também nós, quando recebemos a graça de Deus em nossas vidas, ressuscitamos com Cristo para viver só para Deus. E temos que nos considerar mortos para o pecado. Se você não venceu o pecado até agora, você pode estar abusando da graça de Deus. E isso é um outro pecado. Você vê, um pecado leva a outro. A bola de neve ela vai aumentando, né? E às vezes é um cego guiando o outro. Não pode. Nós precisamos morrer para o pecado e vivermos para Deus. Sempre vivermos para Deus. A gente precisa se considerar mortos para o pecado. Então fique esperto, quando o pecado bater, você precisa, em nome de Jesus, dizer não para o pecado. Se vivemos só para Deus, o resultado é que as pessoas à nossa volta sempre serão abençoadas. Ninguém vai poder, um dia você está passando na rua, e daí você vê dois irmãozinhos conversando do outro lado, e os irmãozinhos vão estar falando mal de você. Não vão porque você vive para Deus. E quando nós vivemos para Deus, nós só fazemos coisas boas, nós só vivemos o que é bom. E isso quer dizer, nós só vamos abençoar as pessoas com a nossa vida através da palavra que transforma. O pecado já morreu para a sua vida ou não? É uma resposta pessoal, você precisa dar para você. E se você diz que tem pecado que ainda domina a sua vida, você, se reconheceu a Cristo como Salvador, se entregou realmente para Ele, está vivendo a graça dele, a gente já leu textos aqui para você compreender que você vence isso, você vence o mundo. Você vence o mundo com a verdade de Deus. A verdade de Deus é praticar a palavra de Deus o tempo todo. E se você conhece algum crente que ainda vive no pecado, ore por ele, oriente ele, traga-o para a igreja, para ouvir a verdade. Não é para ficar de costuminho, de tradiçãozinha, dessas coisinhas que os homens colocam na frente da cruz de Cristo, que colocam na frente de Cristo. Não. A palavra de Deus ela é soberana e nos garante a vitória. Não faça da misericórdia de Deus uma desculpa para pecar. Ah, mas eu pequei e Deus vai ter misericórdia de mim. Ah, Deus é bom, Ele vai salvar todos. Não é assim que a palavra de Deus diz. Você está tentando se enganar. Isso é abusar, né? Isso é abusar da graça. E não faça isso. Você está tentando se enganar. E sinceramente, se você analisar pontualmente, friamente, nem você se engana com essa conversa mais. E ficar com medo de morrer, ficar com medo de ir para o inferno, ficar com medo de ficar vagando com a alma penada. Se você tem esse tipo de medo, você precisa reconhecer Jesus. Nós estamos aqui, pastores e líderes da igreja, a Igreja Vida Plena, nós estamos aqui para te ajudar a se libertar dessas coisas. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você passar dessa para melhor, é dessa para melhor mesmo. Você vai para a casa do Pai, você vai descansar lá no seio de Abraão até a hora que os mortos ressuscitarão primeiro. Então assim, nós precisamos morrer para o pecado. Se morrermos para o pecado, nós vivemos para Deus. E se nós continuamos vivos para o pecado, então nós não vivemos para Deus, nós vivemos para o outro cara lá, que vocês já sabem quem é. Então nós precisamos vencer, e a palavra de Deus já diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Assuma, abraça essa causa, abraça a palavra de Deus. Você tem dificuldade? Participa mais das ferramentas, das celebrações que a igreja realiza, porque sempre são banquetes
que vão te alimentar, te fortalecer, te reabastecer para vencer o pecado, para vencer as pessoas que às vezes são setas do diabo para tentar te destruir. E nós vencemos isso com paz e amor, não é com guerra, com maldição, com desgraça, não, sempre com amor. Então, não faça do amor, da misericórdia de Deus uma desculpa para você pecar. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e as pessoas dizem, não, mas Deus é bom, Deus tem misericórdia, é o ser humano que é muito ruim. Não, a palavra de Deus, ela diz que Deus é amor, mas Deus é justiça. Então nós precisamos tomar cuidado que uma hora Ele vai julgar todas as situações. E o pecado nos separa de Deus. O pecado nos leva à morte espiritual e, dependendo da situação, à morte física. Seria uma atitude vil o filho considerar-se livre para pecar apenas por saber que o seu pai o perdoará. Então tem gente que abusa da graça de Deus. Eu vou pecar e tal, Deus é bom, Deus é bom. A hora que eu estiver exagerando, Deus vai fazer alguma coisa. Amados, Deus já fez o que tinha que fazer. Quem tem que dizer não sou eu e você. Quando pecamos, quem que peca? É Deus, o diabo ou a gente? É a gente. Deus já deu todas as ferramentas para a gente vencer o mal. É a palavra de Deus, é a comunhão, é a adoração como verdadeiros adoradores, é estar em comunhão com a igreja. O pastor Luiz também fez menção disso aí, a gente tem falado muito sobre os desigrejados. Tira esse demônio da tua vida. Ah, não precisa ir para a igreja. Não, na igreja você toma ceia, você está em comunhão, você está em comunhão com o corpo de Cristo. Pensa nisso para observar em você, analisar em você, dar uma nota para você. Se a sua nota está baixa, vamos trabalhar, vamos praticar a palavra de Deus, não vamos abusar da misericórdia, da graça de Deus, não vamos ser filhos medíocres, vil, como a gente citou aqui de, o pai é bom, ele vai me perdoar. Não vai nessa conversa não, que isso é conversa do demo, do padrasto, coisa ruim. Não vai nessa não, que ele está doidinho para te abraçar e levar para o reino dele. E morte eterna é um negócio triste. Então, vamos morrer para o pecado, vamos renunciar ao pecado, vamos viver a justiça e a santidade provenientes da verdade. Não podemos abusar da graça de Deus como o povo de Israel. Os irmãos sabem a história lá de Israel. A galera que saiu lá do Egito e tal. Só Josué e Caleb acima de 18 anos que passaram isso. O resto tudo morreu pelo caminho porque abusaram da graça de Deus. Deus dava a nuvem para proteger do sol. Deus colocava uma coluna do fogo para proteger do frio. Deus mandava churrasco do céu, as codornizes. Deus fazia do céu uma padaria e mandava maná do céu para as pessoas. Deus fazia o céu de fonte de água, mandava água para o povo. A roupa do povo não se consumia, o povo crescia e a roupa crescia com eles. Mas mesmo assim, o povo abusou, murmuraram, pisaram na bola, deram bote e não entraram na terra prometida. Então nós precisamos não abusar da graça de Deus como o povo de Israel. Está aí a história, é só seguir, aprender com os erros dos outros. Vamos aprender. Deus libertou toda a nação de Israel da escravidão do Egito, mas infelizmente a grande maioria morreu no deserto porque tentaram a Deus, ou seja, abusaram da graça de Deus. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus, começa por nós, a igreja do Senhor, o povo de Deus. 1 Pedro, para encerrar, 4,17. 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amados, se para nós vai ter julgamento, para nós que estamos lutando para viver a palavra, para amar, para cuidar, para ter paciência, imagine quem não está nem aí para Deus e para a sua palavra. Julga-nos como religiosos, como fanáticos, com absurdo falar que vai morar no céu, absurdo falar que todo mundo não é filho de Deus. Não é. Filho de Deus é os que creem em Jesus. Eles recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, vai chegar a hora do julgamento e vai começar pela casa, por nós. Então, nós precisamos não abusar da graça para não corrermos riscos. Portanto, vamos receber a graça de Deus em nossas vidas e viver em temor, santidade, pureza, diante de Deus e das pessoas. As pessoas
não podem ter nada para dizer das nossas vidas e dos nossos atos. Conforme a Ana Paula ministrou e a Renata lembrou. Nós somos a Bíblia que as pessoas do mundo querem ler. É mais fácil de ler a gente do que ler a Bíblia. Mais tarde, depois que eles leem a gente, vê, nossa, 10, o fulano é diferente mesmo, vou na igreja dele, vou participar, vou aceitar Jesus, vou ser batizado, vou conhecer a palavra de Deus, vou buscar conhecer cada vez mais. Aí nós vamos ter temor, nós vamos viver na santidade, na pureza, e aí as pessoas ao nosso redor, o nosso próximo, vai ser abençoado com a vida transformada que nós teremos, se nós não abusarmos da graça. E se abusar, até os seus amigos aí do mundo vão jogar na tua cara, que tipo de crente é você que está fazendo isso? Então, não abuse da graça de Deus. Amém. Nós ficamos muito felizes porque nós vimos bastante irmãos aqui, mesmo os que não falaram nada aqui nos comentários, mas nós vimos bastante irmãos, a irmã Dora, a irmã Rosa, a Michele, nossos amigos que entraram aqui, a Lia. Nós estamos muito felizes, irmãos, muito felizes porque vocês estão atendendo aqui ao chamado, né? Estão participando da célula, isso é para o seu crescimento, né? Nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui porque Deus é bom, a graça dele é maravilhosa e a gente não pode de maneira alguma abusar dessa graça. Amém? É verdade. Amados, Deus abençoe todos vocês. Você vê, a Renata faz menção de uns nomes, né? Aí não faz dos outros, mas nós amamos todos vocês, é muito bom estar com vocês, é muito bom estar esse tempo juntos, em célula, mesmo nessa distância, mas vamos curtir, vamos honrar essa graça maravilhosa de Deus que foi derramada sobre as nossas vidas. E Deus abençoe você, a sua família, que Deus guarde, que Deus proteja, que você se sinta coberto, blindado pelo Senhor, que você se sinta empoderado pelo Espírito Santo para viver a verdade de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor amado, nós te louvamos, ó Pai querido, porque o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, a cada dia, a cada momento, não abusarmos dessa maravilhosa graça. Vivermos em temor, em amor, em paz e alegria, vivendo cada vez mais, aplicando cada vez mais a sua palavra, aplicando fé na tua palavra para vivermos em momentos difíceis que passamos todos os dias. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, Deus, que nós possamos renovar a nossa fé, a nossa aliança com o Senhor, a nossa comunhão com o corpo de Cristo, possamos melhorar na nossa receptividade com relação à adoração a Deus. Quando nós ouvirmos um louvor, que nós possamos te glorificar, nós possamos te adorar. Quando nós ouvimos um testemunho, quando nós ouvimos uma palavra que provém de Deus, sem interesses pessoais, mas interesses do reino, nós possamos glorificar o teu nome e participarmos, ó Deus, dessa graça maravilhosa. Porque é bom demais, ó Deus, poder dormir, levantar e passar o dia, passar a noite debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, do teu cuidado, da tua misericórdia. E mesmo que as circunstâncias sejam mais adversas, ó Deus, nós estamos em equilíbrio, andando sobre as águas, porque a mão forte do Senhor tem nos mantido flutuando sobre essas coisas, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o único que teve a ousadia de dizer: eu morro pelas minhas ovelhas, eu vim para morrer pelas minhas ovelhas, eu ressuscitei para que as minhas ovelhas tivessem vida eterna. Por isso, Deus, obrigado por essa graça maravilhosa. Guarda todas as famílias e abençoe a todos, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos pela tua imensa graça. Amém. Amém. Shalom, amados. Boa noite, irmãos.